Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield e hoje com o nosso software Wild Horses nós vamos fazer análise dos preços da Bitcoin negociada em dólares segundo o benchmark negociado na Exchange BitMEX para esse dia de hoje, sábado 12 de janeiro. Vamos então aos gráficos. Nós temos aqui o fechamento diário desse benchmark, nós temos aqui que a região mais visitada pelos preços está redesenhada um pouco mais estreita agora, iniciando em 3.750 e terminando logo acima dos 4 mil dólares. O fato de nós estarmos abaixo dela nos denota aqui uma oportunidade de alta. Essa alta aí, dado os patamares atuais ou de fechamento diário, seria uma alta aí de pelo menos 100 dólares, que nos jogaria à borda dessa faixa, um pouco mais, 150, 200 dólares, já nos jogaria mais perto do centro dessa faixa. Outro aspecto positivo é que o padrão de volume atual é compatível com qualquer nível de preços, desde o atual em 3.660 até o topo dessa faixa em 4 mil dólares. Então, não existe um impedimento para um movimento altista a partir dessa informação. Olhando então a predição explícita para o dia de hoje, nós vemos aqui uma expectativa de queda de 200 dólares. Então, o que a gente tem? A gente tem uma combinação de possibilidade de alta num gráfico e expectativa de queda pelo outro. Então, a queda esperada aqui iria até 3.431 no final do dia de hoje, no intervalo aí que vai desde 3.352 até 3.511. Isso mostra a expectativa de volatilidade que está sendo percebida aqui por esses algoritmos, tanto de um ponto de vista quanto do outro. Para ter uma ideia então um pouco melhor dessa situação, nós vamos dar uma olhada no mercado agora e a gente vê aqui o benchmark CoinMarketCap. Então a gente vê os preços aqui da Bitcoin 3.660, a gente vê aí essa característica de região flat alternada por spikes em ambas as direções, tanto para cima quanto para baixo, movimentos de 200 dólares ou mais. Então tu tem um momento onde o mercado reage. Falando em momento, vamos dar uma olhada então no volume que está por trás dessa movimentação e a gente vê aqui que após o spike que a gente teve de queda, o volume começou a deixar as principais exchanges. Nós tivemos aí um volume bastante elevado, onde as 5 principais exchanges estavam com volume acima de $1 bilhão, e agora nós temos aí que só a maior delas nesse momento, a BitHub, com negociação acima de $1 bilhão nas últimas 24 horas, e a soma das 4 maiores está em 3,4 bilhões. Então isso mostra aí uma leve fraqueza de volume. Esse volume atual não tem capacidade de nos jogar na faixa aí dos 4 mil dólares, 4.200, mas ele poderia nos trazer uma alta, porém nós estamos aí com uma expectativa de queda. E o que a gente já viu, já tem acompanhado, que essas movimentações bruscas, então, elas são causadas aí por spikes em volume. Então, a monitoração do volume, em especial aqui nesse gráfico aqui, pode ser um bom antecedente da movimentação. Vamos dar então mais uma olhada aqui dentro da BitMEX. A gente vê aqui o movimento dentro da gráfico de 1 hora. Então a gente nota aqui que a região de estabilidade que nos levou da última alta de 13.200 até 4 mil dólares à esquerda nesse gráfico, até a queda então que nos levou dos 4 mil aos atuais 13.600, metade desse período já passou. E a gente pode ver aqui leves spikes de candles de alta em termos de volume nas últimas horas. Isso pode estar sendo um indício aí de alguma alta. No entanto, o fato dos preços simplesmente manterem-se horizontais deixa muito difícil essa capacidade de estar determinando uma direção. O que a gente esperaria é alguma coisa razoavelmente parabólica, onde os preços começam a definir uma direção, o volume começa a se construir e essa direção se reforça. Não é isso que está acontecendo, nem agora, nem nos últimos períodos da Bitcoin. Vamos dar mais uma olhada então aqui dentro do gráfico diário. A gente vê aí uma situação bastante parecida, onde o volume tem se mantido aí praticamente flat, exceto em momentos de spike, mas rapidamente se normalizando. Isso é o que a gente vê aí nos últimos dias. Então ele tenta se normalizar e aí recentemente ele está se mantendo aí dentro dessa região 3.600, 4 mil dólares aí. Então a gente pode esperar uma recuperação mantendo essa faixa, ou a gente pode esperar uma visita aí aos 3.200. A gente está vendo aí por aquele predição explícita para o dia de hoje, uma visita iniciada aí no dia de hoje até os 3.400. Então nós perderíamos aí mais 200 dólares e aí quem sabe uma continuidade. Porém, olhando por esse gráfico aqui, a gente vê que já faz alguns dias que nós estamos dentro dessa região 3.600,
$4.000, 3.600, $4.000. Então, estando ao fundo dela, existe tanto a expectativa de alta em termos de onde nós estamos em preço e padrão de volume, como uma expectativa de queda, olhando apenas para as movimentações segundo o nosso modelo matemático. Vamos dar uma olhada então aqui no mercado nacional. O mercado Bitcoin nesse momento 13.800, com 211 Bitcoins negociados nas últimas 24 horas. A gente vê o volume recuando, seguindo aí a tendência em termos de volume de negociação das demais exchanges. Então, pessoal, o que nós temos aí? Grande volatilidade, é bastante perigoso aí estar presente aí no mercado nesse momento, exceto se a gente tiver com operações que compram a volatilidade, ou seja, elas têm resultado nulo ou levemente negativo dentro de uma movimentação baixa, e quando a movimentação é alta, mesmo que sem uma direção definida, market neutral, vocês vão ter ganhos, tá? Então vocês operam comprados na volatilidade. Essa talvez seja o melhor posicionamento para esse momento atual do mercado. Antes de encerrar a nossa análise, eu gostaria de mostrar para vocês o que a gente acredita que pode trazer uma definição para os preços da Bitcoin e nos fazer reingressar numa tendência altista. E aí a gente mostra aqui para vocês um assunto que talvez está um pouco fora aí do noticiário, que são as agências de classificação de risco. Existem várias, mas as principais são a Fitch, a Moody's e a Standard & Poor's. E a gente chama atenção para a primeira linha delas, onde nós temos aí as maiores classificações em termos de risco, ou seja, os melhores devedores. Então seriam AAA. Então tanto do Fitch Ratings, quanto do Moody's, quanto do Standard & Poor's. Então o que a gente nota? Vamos dar uma olhada nos títulos de dívida emitidos pelo Tesouro Americano, e aí a gente vê que tanto Fitch quanto Moody's tem AAA para os títulos de dívida, porém S&P 500 já desde 2013, na realidade desde 2011, rebaixou esses títulos para o segundo nível, ou seja, um rebaixamento da Fitch ou da Moody's tira a classificação de AAA dos títulos do Tesouro Americano, e isso sim enfraquece diretamente o dólar, e isso sim acontecendo, enfraquecendo o dólar, qualquer ativo precificado em dólar aumenta o seu valor. Então Bitcoin pode se beneficiar disso, talvez não num primeiro instante, não automaticamente, mas isso deve disparar um movimento de evasão de divisas e ter como destino parte disso a Bitcoin. Então isso pode trazer sim uma mudança na direção dos preços, que tem sido uma direção de queda. A gente no patamar atual seria bastante bem-vindo essa mudança, e aí isso sim pode trazer volume de compra e nos jogar para patamares que a gente já vinha acostumando, como a casa dos $6.000, como a gente já comentou aqui, e quem sabe patamares ainda mais altos. Então o que nós estamos tendo? Nós estamos prestes, a gente acredita, de um rebaixamento de uma dessas agências para Moody's ou Fitch dos títulos de dívida emitidos pelo Tesouro Americano. Isso teria um reflexo positivo em termos do preço dos ativos precificados em dólares. Isso entra petróleo, isso entra ouro, isso entra Bitcoin, commodities agrícolas, etc, etc. O real se valorizaria num primeiro momento em função dessa desvalorização imediata do dólar em relação a uma cesta de moedas e demais ativos. Então isso pode trazer essa mudança. Pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. Muito obrigado pela atenção. Assinem nosso canal, não esqueça de ativar as notificações para serem avisados de vídeo como esse, e se alguma coisa que a gente falou que não ficou clara, coloquem as perguntas no comentário, nós vamos responder tão logo quanto possível. Pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau!